Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos, irmãos. Graça e paz, boa noite a você que está aqui comigo presente. E você que nos acompanha pela internet, graça e paz do Senhor Jesus seja multiplicada na sua vida, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Cleciano, pastor da Igreja Vida Cristã, aqui na cidade do Açu e cidade do Itajá. A glória de Deus, pela graça de Deus. E estamos aqui hoje para estar ministrando a palavra de Deus para a edificação do povo de Deus. Bom estar com vocês aqui presente para sermos edificados com a palavra de Deus. Queria pedir aos irmãos para abrir a Bíblia de vocês lá no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ler até o verso 17. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser santos, para graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, e como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejas confirmados, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, amados irmãos? Graça e paz, Deus é bom. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Vamos orar juntos? Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, quero pedir a sua colaboração nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos nesse local, a sua igreja, seus eleitos, seus amados, predestinados segundo a sua vontade, para estarmos aqui, Senhor, na sua presença, diante da sua palavra, santa, fiel, verdadeira e eficaz, digna de toda aceitação, Senhor. Nós sabemos como ela é gloriosa, como ela é infalível, inerrante. Ela é poderosa para salvar a nossa alma, ela é o Senhor falando conosco. Hoje de noite, Senhor, nós temos o privilégio de estarmos diante dela. Ela ilumina os nossos passos. Ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Que alegria estarmos diante dela, estarmos diante da sua palavra, estarmos aos seus pés, estarmos na dependência do Senhor, esperando em Ti que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos edifique com o auxílio do Espírito Santo, que em nós habita, que nos convenceu e que nos regenerou, que nos
reuniu nesse lugar para estarmos aqui. Desejamos ser edificados e conduzidos à sua vontade por meio da sua palavra revelada, enviada a nós, no nome de Jesus. Faça-nos sermos alimentados, alicerçados em Jesus Cristo, que está em cada página dessa palavra, Senhor. Dependemos de Ti, nos ajude em nossa fraqueza. Nos faça compreender em nome de Jesus Cristo. Nos faça sermos alimentados e darmos toda seriedade a essa palavra. Toda honra e toda glória seja dada a ela. Louvamos e nos alegramos por ela sendo ministrada ao nosso coração. Graças te damos pelos efeitos do teu evangelho sendo anunciado em nome de Jesus. Oh, aleluia. Quem crê comigo diz amém. Glória a Deus, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Você que está presente aqui comigo. E você que nos acompanha pela internet. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Bom, irmãos, a nossa meditação hoje é nesse texto de Paulo aos Romanos. A nossa reflexão, o nosso desejo é sermos edificados, orientados, ensinados, instruídos, exortados, atraídos por essa palavra, por esse evangelho, por essa epístola, por essa carta escrita pelo apóstolo Paulo. No ano de 55 depois de Cristo, Paulo escreve essa carta à igreja que está em Roma. Essa carta, irmãos, é escrita pelo apóstolo Paulo e direcionada à igreja que está em Roma, no Império Romano. Essa igreja que está em Roma, ela nasceu, irmãos, de duas formas. Uma delas foi os romanos que se encontravam em Atos, no Pentecoste. Em Atos capítulo 2, versículo 10, mostra para a gente que no Pentecoste, onde eles estavam reunidos, havia romanos lá, em Jerusalém. E no dia que os discípulos receberam o derramamento do Espírito Santo e depois foram perseguidos e voltaram para suas terras, então saíram de lá romanos crendo em Jesus Cristo. E assim a igreja nasceu em Roma. Outra informação importante sobre a existência dessa igreja e a manutenção dessa igreja era que havia um casal que Paulo encontrou em Corinto, ao sair de Atenas, e o nome desse casal é Áquila e Priscila. Você lê Atos capítulo 18, verso 2, e você vai ver o encontro de Paulo com esse casal, que eram de Roma e que foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, da época. Eles expulsaram os judeus de Roma, e os judeus, e esse casal se encontra com Paulo. Paulo mora com esse casal, trabalha com esse casal, fazendo tendas, e esse casal, Priscila e Áquila, também é registrado no final dessa carta, no capítulo 16, quando Paulo vai saudar a igreja, ele fala desse casal que reúne a igreja em sua casa. Então, assim nasceu essa igreja. Essa igreja não havia recebido ainda visita de apóstolo, nem Paulo, nem Pedro, e Paulo escreve a ouvir falar da fé desses romanos, desses eleitos cristãos que estão em Roma, espalhada pelo mundo. Assim, Paulo registra nesses versículos lidos que essa fé dos romanos se espalhava, né? Era anunciada pelo mundo. Então essa igreja, ela nasce dessa forma. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para eles com um propósito, irmãos. O propósito principal dessa carta é reunir judeus e gentios. Essa é uma das intenções do apóstolo Paulo. Por quê? Porque os judeus foram expulsos de Roma e depois os gentios. Os gentios cresceram e começou a ser
ser a igreja naquela cidade, naquele império. E aí havia aquela velha confusão de unir judeu e gentil, mesmo cristãos, agora cristãos. E do princípio ao fim você vai ver Paulo se dedicando por meio do evangelho, unir judeu e gentil. E Paulo mostra para a gente nessa carta que essa unidade ela se dá por meio da justificação pela fé. Então essa é a introdução da carta de Paulo. Quem escreve, para quem ele escreve e qual é o objetivo que Paulo tem. Quem escreve é Paulo, escreve para os cristãos que estão em Roma, que se iniciou com a sua fé vinda daqueles que estavam em Jerusalém no dia do Pentecostes. E também por viajantes que saíram de Roma, espalhados pelo mundo, e que se encontraram até mesmo com o apóstolo Paulo e retornaram àquela cidade. E assim aquela igreja nasceu, cresceu. E Paulo escreve essa carta com a intenção de estar unindo o judeu e o gentil cristão, mostrando para ele que por meio do evangelho Deus uniu esse povo, como assim Paulo fez também em Efésios, né? Mostrando que derrubou uma parede de separação que havia entre judeu e gentil, a inimizade que havia, né? Então, e Paulo mostra em toda a carta que essa reconciliação, essa unidade, ela se dá por meio de uma única forma, por meio da justificação pela fé. Não tem um outro meio, porque os cristãos judeus utilizava-se da lei de Moisés para dizer que, pelo cumprir a lei, eles continuavam sendo salvos por meio do guardar a lei, e Paulo vai mostrar para a gente que isso não é assim. Então a nossa meditação ela começa hoje, e a intenção é a gente ir até o final da carta, se assim Deus permitir, nós meditarmos e enxergarmos essa verdade em toda a carta. Paulo é como se fosse, diz alguns teólogos, a carta de Romanos, é como se fosse, irmãos, um monte. Eles chamam de Monte do Everest. Você vai subindo na revelação e na compreensão do plano de Deus, e você vai chegar lá no final, na verdade ali no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, você vai compreender Paulo falando de um plano de salvação mediante um povo que Deus escolheu de antemão. Glória a Deus. Essa carta é a carta mais lida depois dos evangelhos. É uma carta, irmãos, que de fato mostra o evangelho de Deus resumidamente dentro de Romanos. É uma carta muito lida, não só por toda a igreja, mas também muito desejada, muito estudada pelos teólogos na história da igreja. Todos os teólogos se apegaram a essa carta para enxergar a doutrina, a sã doutrina, para se firmar no evangelho de Deus. Não é à toa, observe, que nos primeiros versículos que nós lemos, a palavra evangelho é o cerne da mensagem. É o foco. Na introdução de Paulo, na carta, o foco é o evangelho. Não é outra coisa. A gente aprendeu, e isso também não é errado, de que o foco seria a justificação, né? E, de fato, a justificação é o meio pelo qual Deus perdoa, salva, paga a dívida do homem. Mas o que Paulo apresenta como o poder de Deus não é a justificação, é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A declaração inicial do verso 16 é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vamos lá. Vamos ler e tirar aí desse texto que a gente pode tirar para a nossa edificação. Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para ser apóstolo. Meu irmão, a primeira lição que nós tiramos dessa carta é Paulo se apresentar como servo de Deus. Paulo se apresenta como servo de Deus. O que é servo de Deus, irmãos? É alguém que serve. Servo de Deus é escravo de Deus. É alguém que tem um senhor. A linguagem é essa. Paulo tem um senhor. E de fato, meus irmãos, Paulo, após se converter ou ser convertido no caminho de Damasco, você vê uma mudança na vida de Paulo. Paulo vai para Damasco com cartas para prender e arrastar cristãos para cárceres, ao ponto de matar cristãos. A vontade de Paulo era contra a igreja, era perseguir a igreja, era matar cristãos. E aí Paulo diz, ao ser confrontado pelo Senhor Jesus a caminho de Damasco, Paulo diz, Senhor, a coisa vira. E a partir daquele momento, Paulo passa agora não mais a perseguir a igreja, mas a proclamar o evangelho de Deus. Em todo canto. Ananias chegou a dizer ao Senhor, ao ser enviado por Paulo, Ananias chegou a dizer, Senhor, não posso ir a Damasco orar por Paulo. Paulo é aquele que está matando cristãos. O Senhor disse para Ananias, Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo era, irmãos, servo, escravo. Ele se rendeu completamente agora à vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. Isso é o que Paulo quer dizer. Eu sou servo, eu sou escravo, eu agora sou rendido. Eu fui chamado, eu fui separado pela vontade de Deus. Uma mudança radical, transformadora aconteceu na vida desse homem. Por isso que agora ele está declarando, se apresentando como servo, como escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O evangelho é de Deus. Louvado seja o Senhor. O qual foi por Deus outrora prometido. Olha, irmãos, o evangelho é uma promessa de Deus. O que ele diz no verso 2, quando ele diz o qual, eu acho bem interessante que você acompanhe na sua Bíblia a exposição, a explicação, para que você não perca esses detalhes. Quando ele terminou o versículo 1, ele diz, para o evangelho de Deus, o qual o que? O evangelho foi por Deus prometido. Aonde está essa promessa? Ele vai dizer no verso 2 ainda. Aonde Deus fez essa promessa? A quem Deus fez essa promessa? Olha só, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos teus santos profetas nas sagradas escrituras. Aonde foi que Deus fez a promessa do evangelho? Nas sagradas escrituras, por meio dos seus santos profetas. O que é que a gente vê aqui, irmãos? Nós vimos aqui um sola escritura, somente as escrituras. O evangelho de Deus, ele é uma promessa e ele foi apresentado, ele é apresentado na velha aliança pelos seus santos profetas. A velha aliança, os 66 livros do Antigo Testamento, foram escritos por profetas desde Gênesis. Quando Moisés, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros, falavam do evangelho, como por exemplo, Abraão ouviu o evangelho. A Bíblia diz que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Quando, irmãos? Quando Abraão estava na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, na sua casa, quando Deus apareceu a ele e disse, sai da sua casa, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, te abençoarei, se tu uma bênção,
todas as nações da terra serão abençoados, Abraão. Amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Todas as nações da terra serão benditas, Abraão. Ali, irmãos, era o evangelho sendo pregado. Era a promessa de Deus sendo anunciada de que todas as terras, todas as famílias da terra seriam benditas por causa desse evangelho que era prometido por Deus e está registrado nas Sagradas Escrituras. E o que mais é o evangelho? Abra comigo Romanos capítulo 10, versículo 15. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Diz assim, verso 15 de Romanos capítulo 10. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mais uma informação. O evangelho é de Deus. O evangelho é uma promessa de Deus que estava escrito na velha aliança. E o evangelho é boas coisas. O evangelho é boas novas. O evangelho é boas notícias. Está dizendo o verso 15 e o verso 16 diz, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Isaías foi outro que disse, que profetizou, foi outro profeta que falou, o evangelho é boas novas. Paulo está citando um dos profetas, chamado Isaías, que disse, o evangelho são boas novas. Oh, glória! Louvado seja Deus! Como é bom, irmão, saber que o evangelho é boas novas. Como é bom! O que mais o evangelho é, irmãos? Ele é de Deus, o evangelho é uma promessa de Deus, o evangelho é boas novas, e o que mais ele é? Vamos seguir adiante, verso 3. Com respeito a seu filho, solos Cristos. Sola a Escritura, somente as Escrituras, somente Jesus Cristo. Nós estamos começando a estudar o livro de Romanos. E me veja, irmãos, a quantidade de verdades poderosas escritas aqui. Ele diz no verso 3, com respeito a seu filho, o evangelho é Jesus Cristo. O evangelho é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. O que é evangelho, irmãos? Evangelho é de Deus. O que é evangelho, irmãos? O evangelho é uma promessa. O que é o evangelho? O evangelho é boa nova. O que é o evangelho? É a respeito de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Sabe por quê? Essa alegria, Luilson, essa alegria, irmãos, é quando nós fazemos uma comparação com o que tem sido anunciado, com o que tem sido pregado, com o que se tem dito, o que é evangelho. O que se tem apresentado, irmãos, em igrejas no Brasil e no mundo, não é evangelho. Não é evangelho. O que é evangelho? Evangelho é de Deus. Evangelho é uma promessa de Deus. Evangelho é boas novas. Evangelho é a respeito de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, glória! Louvado seja Deus! Fico vendo a alegria dessa carta sendo recebida pelos romanos e a clareza que se tem do que é evangelho e onde esse evangelho nasce, de onde ele veio, surgindo desde Gênesis, sendo anunciado e prometido e sendo estabelecido na pessoa de Jesus Cristo, por intermédio de quem viemos a receber
graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, sola fide. Sola fide, somente a fé. O que é evangelho? Solos Christus, já apareceu aqui. Ele é de Jesus, ele é a respeito de Jesus. O que é evangelho? Sola a escritura, somente a escritura. O que é evangelho? Diz aí o verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça, sola gratia. Somente a graça. O que é evangelho? Será se os reformados tinham razão quando fizeram esses 5 pontos? Será se eles tinham razão? A reforma protestante declara, irmãos, solos Christus, sola fide, sola escritura, sola gratia. E o quinto só pode. O quinto só pode. O quinto só pode. Não precisa nem aparecer aqui. Só pode. Só lhe deu glória. Aleluia. Glória a Deus das maiores alturas. Como pode? Uma carta, meu irmão, não é à toa. Dr. Martin Lloyd Jones escreveu de cada capítulo livros de 700 páginas. Recomendo você ler. E comentários sobre cada capítulo 700, 400, 500, 600, 700 páginas, irmãos. Detalhes, comentários profundos dessa carta. Como eu disse, todos os maiores teólogos tomaram Romanos como uma carta e se apegaram a uma carta de extrema importância para a compreensão do que é evangelho. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Ou seja, irmãos, por que nós obedecemos? Obedecemos por causa da fé. Nós obedecemos por causa da fé. Por que nós ouvimos? Por causa da fé. Fé é um dos tópicos mais falado até o final do texto. Nós lembra como terminou o verso 17? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, como está escrito, o justo viverá pela fé. De fé em fé, ou seja, no original do grego é do princípio ao fim pela fé. Louvado seja Deus, fé agrada a Deus. Fé é um dom que Deus nos deu, irmãos. Você é uma pessoa de fé. Deus te deu fé. Deus te agraciou com a fé. Por isso você o obedece. Por isso você está aqui. Por isso você compreende o evangelho. Por isso que você guarda o evangelho. Por isso que você ama o evangelho. É porque Deus te levou à obediência pela fé. Como fez com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela, e a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, porque obedece pela fé. O que é isso? Deus fala, e quando Deus fala, já era. Quando Deus fala, você... O nosso exemplo é Paulo, Damasco, ia matar cristão, mas pela fé, Paulo. Não é pelo que você conhece, não é pelo quem você é, porque se fosse, você continuava matando crente. Mas a coisa virou, Paulo, porque agora eu te dei um espírito de temor. Coloquei em você agora a fé, porque a fé ela é dos eleitos. A fé que é dos eleitos. A fé que é dos eleitos. Que leva esses eleitos, irmãos, que salva esses eleitos pela graça de Deus e os conduz e os guarda até o fim. Até o fim, até a consumação dos séculos, pela fé. Verso 6, de cujo número sois também vós, ó glória, chamados para serdes de Jesus Cristo. Você, meu irmão, você precisa, ao ouvir versículos assim, se Deus
nos agraciar com a compreensão, você precisa se colocar dentro desse versículo. As pessoas às vezes têm preocupação com os vasos de desonra, não é? Mas a Bíblia diz, quando fala de vaso de honra, Paulo diz assim, nessa carta, Paulo vai dizer assim, os quais somos nós. Amém. Se enquadre aí, entra aí, você é um vaso de honra. Amém. Então, quando ele diz assim, de cujo número sois vós, aleluia, eu logo entro, aleluia, eu logo mergulho, está falando comigo. Aleluia. Ele me escolheu, ele me deu fé. Aleluia. O qual, cujo número sois também vós. Aleluia. Você que me ouve, anos, meses, dias depois, por meio desse vídeo, creia em nome de Jesus que você faz parte desse número. Amém. Você faz parte desse número. Que número? O número daqueles que foram chamados para ser de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Verso 7, irmãos. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz para você. Graça e paz para você que me ouve. Para você que acredita que a carta de Romanos não foi só escrita para o Império Romano, mas também foi escrita para os habitantes de Açu, para os habitantes de Itajá, para os habitantes do Rio Grande do Norte, para os habitantes do Brasil. Você que acredita, irmãos, essa carta foi escrita para você e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos saudando, dizendo graça e paz. A questão é que a gente não sabe a importância do que é receber graça e paz. Graça de Deus é favor de Deus, irmãos. Graça é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Graça de Deus é Deus na sua vida. A paz de Deus, sem paz com Deus, irmãos, o homem não vai a lugar nenhum. E Paulo está dizendo graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ei, da parte de Deus, nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Louvado seja Deus. Deus é o meu Pai. Deus é o seu Pai. Primeiramente, verso 8. Dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo está dizendo, eu estou orando por vocês, sem os conhecer. Que lição? Que lição, irmãos? Olha para mim. Que lição. Às vezes, irmãos, nós não oramos nem por quem nós conhecemos. Paulo está orando por uma igreja que ele nunca viu, que ele não começou. Paulo está dizendo, eu oro por vocês incessantemente e minha testemunha é Jesus Cristo, de que eu faço isso por você. Você pode dar um glória a Deus? Faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Aqui nós temos uma boa lição. Amém, gente? Qual é, pastor? Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem de oração, isso é inquestionável. Paulo, por meio das suas cartas, irmãos, ele nos mostra, nos ensina, nos inspira a orarmos. Leia Efésios e você vai ver. Dia e noite, de joelhos, Paulo orava, orava e orava. E aqui Paulo está orando. Eu oro por vocês para que, pela vontade de Deus, irmãos, nossa oração sempre é necessário que a gente diga, se for da vontade de Deus. Sabe por quê, gente? João, ele nos ensinou, esta é a confiança que nós temos para com ele, que se perdirmos alguma coisa segundo a sua vontade, estamos certos de que
obtemos os pedidos que lhe temos feito. É pedir segundo a vontade de Deus. E quando, pastor, eu não sei o que pedir? Paulo também não sabia não, gente. Por isso que ele está dizendo da vontade de Deus. Ele não sabia. Olha o que Paulo expressa no verso 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. O que Paulo queria? Ver os romanos. Só que Paulo, ele, em sua oração, ele pede, se me ofereça boa ocasião. Me parece que Paulo está querendo que a sua ida a Roma seja em uma boa ocasião. É errado pedir isso? Não, não é errado. Senhor, me supra financeiramente para fazer a sua vontade? Não é errado fazer isso. E a gente às vezes quer do nosso jeito para fazer a vontade de Deus. Só que eu pergunto para você, Paulo foi de boa ocasião para Roma? Paulo foi preso, açoitado, naufragado, picado por víbora, ele sofreu. Você está aqui ou não, gente? Paulo foi sofrendo, irmãos. Nem sempre a vontade de Deus é como nós desejamos e queremos. O apóstolo Paulo chegou a Roma preso, sofrendo, sofreu naufrágios. Ele sofre naufrágios, ele sofre prisões, ele sofre açoites. Açoites, prisões, naufrágios. Versículo 11, irmãos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como de ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, irmãos. O outro ensino que Paulo nos traz sobre o evangelho é a necessidade de se anunciar. Mesmo que debaixo de naufrágio, mesmo que debaixo de prisão, mesmo que debaixo de sofrimento, mesmo que debaixo de perigos. Paulo foi picado na ilha de Malta, o navio naufraga. Gente, vai conhecer a história de Paulo. Paulo chegou ao ponto de ir ao Senhor em oração, irmãos, depois de descer do terceiro céu. Paulo explica isso em Coríntios, dizendo: eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. E ele, nesse momento, após essa viagem celestial, Paulo diz: Senhor, tira esse espinho da carne. E o espinho da carne eram os sofrimentos, simplesmente por anunciar o evangelho. Paulo ia de cidade em cidade, sendo, em suas viagens missionárias, sendo expulso, certa vez, jogado como morto, porque estava pregando o evangelho. Mas Paulo estava pronto para anunciar o evangelho. Louvado seja Deus. Nós temos um exemplo de coragem, de graça, de fé, concedida por Deus para se pregar o evangelho. Então, Paulo dá esse grito, e a introdução de toda a carta do evangelho nos 2 últimos versículos que nós encerramos aqui, que é: pois
Pois, irmãos, é exatamente baseado em tudo que ele disse até agora. Ele chega a concluir a sua introdução da carta dizendo: pois não me envergonho do evangelho. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Ao chegar aqui nesse grito, deixa eu perguntar para você que me ouve. Você já citou, já leu esse versículo alguma vez? Esse é um versículo que você precisa aprender. Como é bom você abrir a boca e dizer: eu não me envergonho do evangelho. Escutou o que eu estou dizendo? Eu não me envergonho do evangelho. Que alegria, que liberdade. Os cristãos se envergonham do evangelho. Cristãos não querem falar o evangelho. Cristãos hoje, irmãos, não querem ouvir o evangelho. Se envergonham do evangelho. Tem vergonha de dizer que é cristão. Paulo está dizendo: pois é, eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Eu sou evangélico, eu sou crente. E você? Por que Paulo está dizendo, irmãos, que não se envergonha do evangelho? Porque pessoas, ao ouvirem que o evangelho era Jesus morto na cruz, Paulo escreve essa carta de Coríntios, perto de Atenas, onde está toda a nata de sabedoria humana, de sábios e inquiridores deste século. Mas Paulo pegou e disse: cadê a sabedoria de vocês? Foi o lugar, foi a carta que mais Paulo disse assim: não sabeis vós? Foi o lugar que mais Paulo disse: não sabeis vós? Vocês não sabem de nada. Deveria saber com a sua sabedoria e inteligência. Mas Paulo está dizendo essa declaração, como disse aos Coríntios: em nada quis saber entre vós. Em nada quis saber entre vós, senão de Cristo. E de Cristo crucificado. O que você tem vergonha, o que para você é loucura, para nós é poder de Deus. O que? O evangelho é o poder de Deus. Por isso Paulo está dizendo: eu não me envergonho. Convido você a se aprofundar, a conhecer, a estudar o que é evangelho. A nossa mensagem hoje tem um tema. Qual é o tema da nossa mensagem? O que é evangelho? Lembra? Evangelho é de Deus. O que é evangelho? Uma promessa de Deus. O que é evangelho? Boas novas. O que é evangelho? É sobre Jesus. O que é evangelho? O dunamis de Deus. O que é evangelho? É a dinamite de Deus. Ele jogou no Império Romano, nas barbas de César, e toda a guarda pretoriana se rende ao evangelho. E o evangelho cresce em Roma, nas barbas do imperador. O evangelho é o poder, é o dunamis. Chegou naqueles corações endurecidos de bárbaros. Irmãos, estrategicamente conduzido por Deus, ser pregado em Roma, mesmo que por cima de toda dificuldade. Sabe por quê, irmãos? Porque Roma colaborava com a expansão do evangelho. De Roma, disse Paulo, a fé de vocês se espalha, se fala, porque Deus se utilizou da história, do reinado, de tudo. Paulo vai dizer, irmãos, lá na frente Paulo vai dizer: se a transgressão dos judeus redundou em glória para o mundo, muito mais a sua reconciliação. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo pegou a transgressão dos judeus para que o mundo, não só judeu, para que gentios de toda raça, tribo e nação se rendessem ao evangelho. Você está aqui ou não? Louvado seja Deus, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus para todo aquele que crê. Alguém aqui que me ouve crê no evangelho?
Então declare aí onde você me ouve, eu não me envergonho do Evangelho. Quando o seu vizinho disser, para onde é que você vai? Eu vou ouvir o Evangelho. O que é que você lê nessa Bíblia? Eu leio o Evangelho. O que é que você vê em Gênesis? Eu vejo o Evangelho. O que é que eu vejo? O que é que você vê em Isaías? Eu vejo o Evangelho. O que é que você vê, irmãos, nessa Bíblia? Eu vejo o Evangelho. O que é que você ouve? Eu ouço o Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder, ele é a dinamite de Deus. Quando ele chega em minha vida, ele abre portas, ele arde o meu coração. Jesus pregava o Evangelho para Cleopas a caminho de Emaús, ressuscitado. E a Bíblia diz que os olhos foram iluminados. A Bíblia diz que o coração deles ardiam quando Jesus anunciava o Evangelho prometido por Deus. Para a salvação tanto do judeu como do grego, gentil. Paulo está dizendo, olha, para de confusão aí. Fique tranquilo, porque o Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê, tanto de judeu como de gentil. Lembra que nós falamos que um dos propósitos é unir judeu e gentil? E essa unidade se dá por meio da justificação pela fé? Verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. André, me ajuda, né? Tá dando para regular aí? Visto que a justiça de Deus se revela no... Aonde é que a justiça de Deus se revela? Aonde é que a justiça de Deus se revela, gente? Hã? Provérbios diz, as veredas do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você sabe como é que a vereda dos justos brilha? Pela revelação do Evangelho. Escuta, irmãos, você precisa meditar no Evangelho. Você precisa conhecer o Evangelho. Nós precisamos meditar no Evangelho, irmãos. Nós não fomos chamados para vir ao culto apenas no domingo, irmãos. Pare com isso em nome de Jesus. Você foi chamado para ouvir o Evangelho. Você tem a oportunidade de ouvir o Evangelho agora toda hora, o tempo todo. Tem mensagem nos sites. Todo dia às 10 horas, 10h30, o pastor Luciano está no site ensinando, pregando o Evangelho. Todo dia tem mensagem no seu celular, irmãos. Fonezinho de ouvido, escuta o Evangelho, ouça o Evangelho. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Você conhece o Evangelho e a justiça de Deus é revelada. Isaías dizia, serás estabelecidos em justiça. Serás estabelecido em justiça. Livre da opressão, o temor não chegará mais a ti. É lógico que Isaías está falando do futuro, em sua plenitude, quando essa redenção se completar, quando tudo se consumar. Mas deixa eu te dar uma notícia para encerrar. Nós temos, grave isso, nós temos as primícias do Espírito. Sabe o que significa? Nós podemos usufruir. Quando ele diz, vai brilhando mais e mais, é porque eu posso usufruir. Ei, eu posso usufruir do dom da justiça nessa vida. Paulo disse, aos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Frutos de justiça em nossas vidas, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha como diz a Nova Versão Internacional para nós encerrarmos. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Essa versão nos esclarece melhor. A justiça que nós recebemos em Jesus Cristo pela fé, ela é do princípio ao fim pela fé. Glória a Deus. O que Paulo está utilizando? Paulo está utilizando de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Paulo está, irmãos, fazendo aquilo que ele disse. O Evangelho é uma promessa falada
pelos profetas. Então, Paulo utiliza do que o profeta falou. O profeta falou, falando da visão de Deus, o profeta Abacuque diz: o meu justo viverá pela fé. E Paulo está utilizando aquilo que Abacuque escreveu. E Paulo cita isso em várias da sua carta, como, por exemplo, Gálatas, capítulo 3, verso 11. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. O justo viverá pela fé. Louvado seja Deus, não mais por obras. Não mais por meio de obras da lei, mas por meio da fé. Louvado seja Deus. Quantos ficam felizes? Pastor, o que é evangelho? É a minha pergunta, irmãos. É a mensagem de hoje. O que é evangelho? Vamos lá, encerrando. O que é evangelho? Evangelho é de Deus. Evangelho é uma promessa de Deus. Evangelho é boas novas. Evangelho é sobre Jesus Cristo. Evangelho é o poder de Deus. Pai, nós te damos graças. Te louvamos por seu evangelho que chegou até nós. Te damos graças em nome de Jesus Cristo por termos ouvido o que é o evangelho, Senhor. Nós queremos também dizer que nós não nos envergonhamos dele, porque ele é o poder de Deus, eles são as boas novas, Pai. Por meio dele somos alcançados, edificados. Pedimos os benefícios desse evangelho se manifestando sobre nossos ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Os benefícios, há benefícios para nós, por causa desse evangelho. Eu oro em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, pelos seus eleitos, ovelhas, amados, aqui na igreja do Açu, do Itajá, espalhados, aqueles que nos ouvem pela internet, para que os benefícios desse evangelho, Senhor, se manifeste, ou que a revelação desse evangelho fique cada vez mais forte em nosso meio, que a sua igreja receba coragem, ousadia, intrepidez para anunciar esse evangelho. Eu te dou graças pelo teu Santo Espírito e pelo teu chamado, por o Senhor ter nos chamado e nos separados para estarmos diante desse evangelho, se alimentando desse evangelho, conhecendo esse evangelho. Senhor, não conseguimos expressar a nossa alegria dele ter chegado aos nossos ouvidos, ter descido ao nosso coração e ter transformado as nossas vidas. Ele é poder, ele ilumina, Senhor. Ele é boas novas. E nós estamos aqui, Senhor, estudando esse evangelho, essa carta, para crescermos no conhecimento do Senhor, para a glória de Deus. No nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. Louvado seja Deus.